Espere. O quê? Este não é o Palácio de Versalhes. Eu realmente preciso consertar essa coisa. Isso tem me incomodado muito ultimamente. Onde estamos? Espere um minuto. Um minuto. Eu reconheço esse lugar. Memórias de muito tempo atrás. Esta é a Chatsworth House, no distrito de Peak, da Inglaterra. Homem, isso deve servir. Vamos ver o que podemos encontrar. Chatsworth House foi concluída em 1708, dizem-nos. Sua história é muito parecida com a história de todo o distrito de Peak. É uma fabricação, uma mentira completa. O lugar mudou muito ao longo dos anos, e é situado abaixo de dois grandes corpos de água, o Lago Imperador e o Lago Suíço. A água dos lagos é canalizada por um aqueduto quebrado, caindo de 79 pés e serpenteando suavemente pelas colinas, em hidrovias complexas, e indo direto para a propriedade de Chatsworth. As águas alimentam os próprios lagos da propriedade, rios e riachos, através de uma série de pistas e uma infinidade de túneis complexos abaixo da propriedade e da estrutura em si. Devido às propriedades que reaproveitam, muito disso permaneceu oculto. Mas você pode ver os túneis bem claramente aqui, serpenteando para baixo. É um sistema interconectado de água. Os caminhos de água entregam-se em cachoeiras, no impressionante jardim rochoso, antes de continuar sua jornada. Toda a água se reúne em uma peça central frontal retangular, que alimenta a fonte do imperador. A água, então, continua no subsolo, até ser despejada no rio Derwent, um afluente que percorre 106 quilômetros até o rio Trent, que corre por todo o distrito de Peak. Enquanto uma grande parte da propriedade sofreu alguma verdadeira restauração, que é, na verdade, uma palavra enganosa por evisceração criminosa e destruição de tecnologia. Há muitos vestígios assustadores de sua antiga glória. É importante notar que, ao contrário de muitos dos enormes geradores de energia, Chatsworth House provavelmente era parcialmente ocupada por fazendeiros. O motor central é localizado do lado de fora e foi posteriormente removido e reaproveitado como dispensa para armazenar caça capturada. Essa estrutura magnífica é linda e teria funcionado com um pequeno gerador que também continha um pequeno motor em seu centro e foi reaproveitada como estábulo. Os cavaleiros do século XIX claramente viveram uma vida melhor do que a maioria da população. Acima, no topo da colina ao lado do Imperador e do Lago Suíço, podemos ver o capacitor quádruplo, ou torre de água. Esta foi reaproveitada como uma torre de caça, mas espiando os terrenos de 105 acres, um visitante com os olhos para ver pode avistar alguns pontos incomuns, um dos quais é o obelisco partido ao meio, escondido no mato emaranhado na base da colina, abaixo do lago. A história oficial controlada, que os visitantes recebem durante o passeio Chatsworth, convenientemente, omite qualquer menção ao obelisco. Para você ver, a torre de caça não era o único capacitor de Chatsworth. A propriedade inteira precisava de armazenamento constante de água para suprir suas necessidades energéticas e propósitos. Há muitas estruturas estranhas espalhadas que permanecem inexplicáveis. E então, lá está a cascata. Uma verdadeira pequena maravilha, com uma série de círculos toroidais que se elevam para encontrar um dono menor de cobre. Eles tratam com cuidado aqui, certificando-se de forçarem uma história distorcida a você. Mas, como sempre, eles não podem ajudar a eles mesmos. Eles só têm que dizer a você, em sua própria maneira, enrolada e controladora. Enquanto o cartaz permanece, a água pode fluir sobre o telhado e também de 13 bicas. Algumas dessas bicas são feitas em pedra maculada, em forma de golfinhos e peixes gigantes. Existem até jatos escondidos no chão, eles nos dizem. A água é recebida dos lagos acima e é usada 2 vezes mais em sua jornada, para encontrar o rio Derwent abaixo. Uma vez na fonte do Gramado Sul e, novamente, no Jardim Privado Oeste. Mas olhe mais de perto e conheça mais.
Cada etapa da cascata é diferente de uma abaixo e uma acima dela, para variar o som da queda da água. Isso foi dado como construído em 1703. Por que as pessoas do século XVIII se preocupariam em variar o som da queda da água? Como é que eles tinham o conhecimento e habilidades para manipular o som da água desse jeito? E está por toda a propriedade. Os canais, riachos e os rios serpenteando suavemente para descansar brevemente em lagoas e lagos antes de continuar sua jornada em direção ao rio Derwent. Sua jornada é um desses esplêndidos sons. Conforme você começa a atravessar as passagens labirínticas de nossa história corrompida, você, inevitavelmente, encontrará as litografias, renderizações, gravuras, ilustrações e pinturas. Como é fácil mentir quando não há fotos ou evidências visuais, apenas interpretação artística. Nós nunca aceitaríamos ilustrações como fontes confiáveis de informação hoje. Tentam, porque os aceitamos como historicamente precisos? E embora estas não sejam confiáveis, dedicar algum tempo para navegar por seus detalhes pode render alguns entendimentos interessantes. Por exemplo, a fonte aqui parece totalmente fora de proporção. Ela costumava jorrar água com mais força, e alguns alegariam ser um mensageiro artístico. Mas se você cavar um pouco mais fundo, você aprenderá que a original fonte do imperador, construída em 1843, foi capaz de jorrar a água a uma altura de 90 metros. O quê? Como? É do século XIX que estamos falando. E como eu disse, eles não podem se ajudar até a Wikipédia afirma que o poder da água da fonte encontrou um uso prático na geração de eletricidade de Chatsworth. Lá está, mal escondida à vista de todos. E, enquanto nós continuamos navegando nessas pequenas ilustrações, nós tropeçamos nela. Uma velha gravura de Chatsworth vista de cima. Olhe para o tamanho disso. Jardins cimáticos, fileiras e fileiras de cultivo. Grandes corpos de água que não estão mais lá. E, novamente, muitos alegam um exagero artístico. A falta de confiabilidade e imprecisão das ilustrações, e com razão. Mas quando olhamos para Chatsworth de cima, no Google Earth, é isso que encontramos. Sombras no chão em frente ao rio? Não. Essas são as marcas da infraestrutura antiga que foi demolida. A marcação sugere que já houve uma ponte aqui, uma ponte que vemos na ilustração. Olhe um pouco mais de perto. Um octógono com o claro contorno de um antigo gerador. Então sim, a ilustração é uma mentira. A propriedade era muito maior do que retratada aqui. Em 2018, houve uma onda de calor na Inglaterra e as antigas marcas de Chatsworth, em sua glória, começaram a aparecer no chão sozinhas. Eles tiveram que reconhecer que, às vezes, lama e mentiras não são suficientes para enterrar a verdade. Chatsworth era uma enorme fazenda no mundo antigo. Como eu disse antes, as ilustrações e pinturas não são confiáveis, com mais frequência do que não são usadas como ferramentas de engano contra nós. Mas como você vê aqui, eles têm uma tendência de sair pela culatra dos controladores. Assim como com os planos de estações estelares e cidades, nosso próprio acesso tecnológico à ferramenta, como o Google Earth, validam esses antigos planos e ilustrações como meio verdadeiras. Você pode apostar um bom dinheiro, mas mesmo os planos e ilustrações estão nos dando apenas uma fração da imagem completa, como aqui com o plano de Chatsworth. E é em Chatsworth que encontramos o primeiro de muitos atos de profanação bárbara pelas mãos do inimigo. A grande estrutura de Chatsworth era imenso, até ser destruída em 1920. Tinha 84 metros de comprimento e 20 metros de altura e construída, dizem eles, em 1840, antes do estabelecimento da fabricação automática de vidro, enormes túneis interligados
e canos de água coletada sob o solo da estrutura para fornecer calor, por caldeiras de água quente, um feito de engenharia tão possível quanto a construção da própria estrutura, foi projetado pelo jardineiro de Chatsworth, Joseph Paxton. Paxton é um fantasma que assombra as páginas dos livros de história. A história de Paxton é circunstância infeliz, inovação ousada e sucesso. É, infelizmente, uma história desonesta, uma ficção pouco convincente. Eles nos dizem que o Paxton garantiu o jardim em tela, quando ele tinha 20 anos, enquanto trabalhava nos jardins de Chiswick. E foi aqui que ele encontrou William Cavendish, o Duque de Devonshire, que ficou tão impressionado com as habilidades de horticultura do jovem Paxton, que o contratou como jardineiro-chefe de Chatsworth. Paxton é responsável por criar o seguinte: Arboreto de Chatsworth, um jardim ornamental. A fonte do imperador. Você lembra? A fonte que jorrava água no ar com o dobro da altura da coluna de Nelson. A grande estufa. Ela foi responsável por cultivar a banana Cavendish, a banana mais consumida do mundo hoje, e projetando estações ferroviárias por todo o distrito de Peak. Que jovem talentoso e produtivo. As conquistas de Paxton, no entanto, não terminam com a banana e a estufa. A farsa não acaba aqui. Que teia emaranhada nós tecemos quando tentam nos enganar. O sucesso de Paxton com Chatsworth o levou a projetar o infame Palácio de Cristal de Londres, bem a tempo para a Grande Exposição em 1851.